Olá, tudo bem? Bom, hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu resumo expandido, é, produto da minha dissertação de mestrado. Neste pequeno recorte, neste resumo, deixamos aí o título Entre Caminhos e Trilhas, a formação docente no ensino médio. Com certeza, você que trabalha com educação, você que ouve sobre educação, sabe que a formação do docente é algo extremamente falado, comentado no meio da educação. A LDB reconhece esse direito. A partir de 1990, você vê aí um boom nesse movimento devido às transformações sociais vividas. Sendo assim, não é um tema novo. Então, qual é a novidade? O que esse trabalho propõe? Bom, primeiro a gente vai trazer aí, vai relembrar a figura do coordenador pedagógico e vamos ver alguns detalhes a seguir. Qual é o nosso desafio? Como formar um professor do ensino médio, que é o nosso recorte, sendo que muitas vezes ele não tem esse espaço dentro da sua jornada de trabalho. Então, justamente essa pesquisa, ela busca alternativas viáveis para essa formação continuada, para que ela aconteça. Então, primeiro foi identificadas as necessidades dos docentes e a partir daí, então, pensado em soluções, em possibilidades para que esse professor possa ser formado, mesmo sem ter o tempo formal dentro de sua jornada de trabalho. Qual é o contexto dessa pesquisa? Nós trazemos aí o papel da escola, um contexto bem interessante, como é ali no exercício do próprio trabalho que acontece a formação de acordo à nova. Sean também fala bastante aí da reflexão sobre a ação ou na ação. Nova volta novamente e traz a escola como um espaço privilegiado para a formação. E claro que também aí a Placo, Freire trazem também um pouquinho do papel do coordenador pedagógico, que é ele quem articula, é ele quem vai fazer esse movimento acontecer dentro da escola. Por um lado, se temos o papel da escola e do coordenador pedagógico, do outro, nós temos o papel dos dispositivos formativos. O que seriam os dispositivos formativos? São estratégias, possibilidades que partem de momentos reflexivos, da observação e partem então para essa ação, para esse aprendizado. E aí nós temos alguns casos, como casos de ensino, leitura, oficina pedagógica, diário de bordo, aprendizagem informal através das redes sociais, que foram alguns dos temas que nós trouxemos na nossa pesquisa. A pesquisa ela é inspirada, a metodologia dessa pesquisa ela é inspirada na pesquisação. Ela não segue o rigor de uma pesquisação, mas ela sim tem uma natureza interventiva e ela seguiu esses 5 passos, sendo que nós tivemos o grupo de discussão inicial, a elaboração das trilhas formativas, realização de 3 dessas trilhas, o envio de todas as trilhas para que os professores lessem, analisassem, estudassem, vissem a viabilidade dela acontecer e, por fim, o grupo de discussão final. Para essa pesquisa, nós contamos com 11 professores do ensino médio em uma escola privada no centro-oeste do nosso país. Bom, o que nós definimos como instrumentos de pesquisa? Nós começamos pelo questionário de caracterização, fomos para o grupo de discussão inicial, analisamos os dados, fomos para as trilhas formativas, voltamos para o grupo. Então foi um movimento foi bem movimentado, mas para trazer alguns dados para a gente e ver se a gente conseguiria então trazer essas possibilidades formativas. Bom, foi possível? O que a gente descobriu? Os primeiros resultados que surgiram lá no grupo de discussão inicial, nós vimos um pouquinho sobre as necessidades que os professores apontaram. Eles trouxeram situações relacionadas ao cotidiano do docente. Então, nós pegamos 3 grandes eixos. O primeiro, desafios enfrentados ali dentro do cotidiano docente.
a falta de apoio para lidar com esses desafios e sugestões temáticas e mesmo o formato para essas trilhas, que nós já vamos falar um pouquinho mais. Nesse quadro, a gente consegue ver um pouquinho esses três grandes eixos. Nos dois primeiros, ali nós vemos os desafios do que o professor, os desafios que ele enfrenta, foi o primeiro questionamento, e do que ele sente falta para vencer esses desafios. Depois nós pedimos para eles possíveis temáticas para uma trilha formativa e formatos que atenderiam essa sua demanda, essa falta de tempo dentro da sua carga de trabalho, sua jornada de trabalho. E por último, nós falamos um pouco sobre o apoio, né, que a gestão deveria dar, que no caso veio para essa pesquisa como a falta de apoio, o que eles sentem falta da equipe gestora. Vale lembrar que nesse contexto, quando a gente fala da equipe gestora, apesar de entendermos que é um contexto maior, na visão dos professores entrevistados, os professores participantes da pesquisa, a gente estava falando bastante da pessoa do diretor. Bom, o que nós então fizemos? A partir desse levantamento, nós criamos 6 trilhas formativas. A palavra-chave foi flexibilidade. Precisávamos pensar em flexibilidade. Para isso, usamos estratégias diferentes, modalidades diferentes e durações diferentes. Aqui tem um pequeno quadro desses 6 momentos, as práticas que nós usamos, a modalidade e a duração. Se vocês notarem, vocês vão ver que 3 delas estão circuladas. Essas 3 nós conseguimos realizá-las com os professores e foi muito bacana. Então, da primeira trilha realizada, que nós chamamos de a sala de aula invertida, nós trouxemos aí uma das respostas mais interessantes que nós vimos é essa possibilidade do professor voltar a trabalhar competências e habilidades, ele se sentir preparado, que foi fácil para ele trabalhar. Então foi muito bacana. Já na segunda, nós trabalhamos a redação no ensino médio, porque apesar de ser um tema tão comum no ensino médio, ainda fica muito sobre o professor de redação. Então, nós colocamos aí o título, A Redação é Nossa, e foi muito bacana que os professores participaram. Essa formação aconteceu através de uma oficina pedagógica e foi muito bacana. E aí a gente pode contemplar os professores dizendo que dúvidas de redação foram sanadas, eles aprenderam passo a passo para uma redação e trouxe resultados bem positivos também para a unidade escolar. Por último, nós também fizemos a trilha Tecnologia em Sala de Aula e os professores apontaram a inovação, trazer esse momento inovador foi muito bacana. Quando entregamos para análise de todas as trilhas, a variedade, a flexibilidade, a troca de experiências foram palavras que saíram bastante vezes e foi bem interessante notar isso, principalmente a troca de experiências. Bom, o que a gente pode então, o feedback final desses participantes? Eles gostaram, puderam aprender, porém, ainda assim, surgiu a questão da flexibilidade, da contextualização, ainda foi levantada, mesmo com tantos aspectos positivos. O que a gente pode concluir então com esse momento? É possível, há caminhos, há possibilidades, mas é necessário repensar o formato de formação continuada. As trilhas nos trouxeram resultados muito bacanas. E a partir disso, eu gostaria de encerrar esse momento com uma frase de Antônio Machado, onde ele diz: caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faça o caminho ao andar. Trabalhando a flexibilidade, entendendo o contexto dos professores, é possível pensar em práticas formativas que atendam esse docente que recebe e participa desse momento. Muito obrigada, até uma próxima.